Olá, Vascaíno, tudo bem? Olha, sábado, dia 1º de fevereiro de 2025, Vasco teve uma sexta-feira agitadíssima. Teve jogador que foi negado pelo clube mexicano, Brian Rodrigues, não veio mais para o Vasco, vamos falar sobre isso. Tem também, o Vasco está praticamente acertado com outro atacante, que é o Bruma, jogador lá de Portugal, do Braga, praticamente acertado. Ontem, no final da noite, houve uma exigência do Braga, o Vasco assumiu essa exigência, vamos falar sobre isso. Praticamente o cara é jogador do Vasco, dificilmente o Bruma não vai ser jogador do Vasco. Vamos falar sobre o Bruma, quem é o Bruma. Vasco joga hoje, teve os relacionados, teve novidade na lista de relacionado. O Sforza está praticamente com o pé para jogar ao lado do Neymar. Essa vai ser uma puxada boa para levar o Sforza. Cara, tem muita conversa para a gente falar de Vasco hoje e vamos começar sem enrolação, rapidinho falando. Só que antes, pedir para que você fortaleça aqui o canal, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, e assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Se você quiser ajudar ainda mais o canal, se torna membro. Tem um botão aqui de Seja Membro, você clica lá e vem ser membro do canal, que vai estar ajudando muito o nosso trabalho. Dito isso, vamos direto para o vídeo, direto para o assunto. Vou começar pelo Brian Rodrigues. Brian Rodrigues, ele realmente, o Vasco fez uma boa proposta, fechou com o jogador, fez uma boa proposta até para o América do México. O Vasco, que na semana passada tinha feito a proposta baixa, eles falaram que o Vasco tinha oferecido saquinho de amendoim, eles queriam 10 milhões, o Vasco ficou com 4 milhões e meio, a imprensa mexicana ficou zoando o Vasco, falando que o Vasco estava se apequenando, que não é assim que se chega, tem que fazer uma proposta grande, como clube grande, e o Vasco fez. O Vasco ofereceu 7 milhões por 65% do Brian Rodrigues. O América do México, ele é detentor de 80% do Brian Rodrigues. 20% é do Los Angeles FC, se não me engano, um clube americano. E aí o resto é do América do México. O América do México, 80%, 65% milhões, balançou, aceitou a proposta, mas disse que só pode liberar o jogador em agosto, porque ele conta com o jogador para essa temporada, até porque a janela mexicana fecha amanhã. Não ia dar tempo dele contratar ninguém. Se o Vasco talvez tivesse feito essa proposta há 2 semanas atrás, o América do México teria aceito, mas o Vasco ficou com a mendigaria de 4 milhões e meio, tentando, e deixou muito para cima da hora, e aí para eles não foi negócio. E os caras falaram, a gente libera, mas só para agosto. E aí o Vasco perdeu o Brian Rodrigues. Mas aí o Vasco vai para cima do Bruma. O Vasco já vinha negociando com o Bruma, o Vasco já tem acerto com o jogador, com o empresário do jogador, e foi fazer uma proposta ao Braga, ofereceu 6 milhões de euros. O Braga... Não, o Vasco não vai pegar, vai comprar o Bruma, o Vasco não vai pegar 100% do jogador, a gente não sabe ainda qual é a porcentagem que o Vasco vai pegar do Bruma, mas o Vasco vai dar 6 milhões de euros pelo Bruma, e o Braga vai continuar com uma porcentagem. O jogador quer vir, quer sair um clube da Europa, começar a jogar no Brasil, é legal para ele, é diferente, né? Ele é um jogador que ele é de Guiné-Bissau, mas ele tem a dupla nacionalidade, ele já jogou na seleção portuguesa, ele tem 30 anos de idade, o cara é bom, um excelente atacante, vai se adaptar fácil porque fala português, então a língua portuguesa, ele é um cara forte, um cara de velocidade, um cara de fazer gol, ele é aquele cara que joga pela esquerda com o pé direito, joga trocado, mas ele corta para dentro, ele vai ao fundo também, ele sabe cruzar com a perna esquerda. É claro que a perna dominante dele é a direita. Olha, excelente contratação, Bruma. Excelente contratação. O Bruma vai ser uma excelente contratação. E o Vasco está abrindo o cofre, oferecendo 6 milhões de euros pelo Bruma para trazer o cara, e está praticamente fechado. Ontem à noite, o Bruma fez uma exigência. O Braga fez uma exigência ao Vasco. Falou: olha, eu estou inclinado a aceitar, mas eu quero que você aumente o valor à vista. Esse valor que você está pagando à vista, eu quero que você aumente essa parcela. E o Vasco aceitou a exigência do Braga e garantiu o pagamento de uma parcela maior à vista. E aí o Braga parece que vai aceitar. O Vasco está esperançoso de fazer esse anúncio até amanhã.
da contratação do Bruma. O Vasco quer anunciar amanhã a contratação do Bruma, até para parar a concorrente. Até o Benfica está em cima, até o Coisa Ruim da Gávea fez uma consulta pelo Bruma. Olha, o Vasco está muito confiante na contratação do Bruma, e eu também. Eu acho que o Vasco vai trazer o Bruma sim. Falado de contratação, Brian Rodrigues não vem, mas o Vasco conseguiu fazer uma boa oferta, e o América do México não cedeu por causa da transferência deles, e porque eles contam um jogador titulado lá do time deles. Falou, olha, no final da temporada, que é em junho, a gente libera o jogador. Se você já tiver interesse, a gente volta a conversar. O Vasco falou que para junho não quer, que é o cara para agora. Então, para agora, não dá para o América, então o Vasco foi para o Bruma. Boa contratação. Não pode parar aí, né, Pedrinho? O Bruma é ótimo, pela esquerda. Tem que ter um cara pela direita. Mas tem o Alisson. Tu sabe como o Alisson vai voltar? O Alisson vai voltar no final de fevereiro, não sabe como ele vai voltar. Tem que trazer um cara para o Alisson brigar de posição. Vai ter que brigar de posição. Uma coisa, o Davis, quando voltar, vai brigar de posição pelo Bruma. Hoje, o Bruma chegando hoje é titular absoluto. Pega a camisa, dá para ele, e ele é o titular absoluto. Bruma e Verratti no ataque. É o ataque do Vasco. Com esse meio de campo que o Carille está formando, e Bruma e Verratti. Vai jogando 4-2-3-1, então tirar alguém no meio campo e abrir mais um na ponta direita. Hoje saiu o Alex Teixeira e entra o Bruma, jogadorzaço. Uma contratação grande do Vasco. Parabéns, boa contratação. Vamos ver se a gente consegue anunciar o Bruma aqui amanhã. Hoje é dia de jogo, né? Hoje é dia de Vasco. Vasco joga hoje em Cariacica às 4h30 da tarde. Nós vamos fazer uma live aqui às 3h15. A gente começa com a live do pré-jogo. E vamos trazer maiores detalhes, vamos trazer a escalação. O Vasco vai publicar a escalação oficial. E bem que todo mundo sabe mais ou menos como é que o Vasco vai vir, né? O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, o Oliveira na esquerda e Piton, Jair, Paulinho, Tietê e Felipe Coutinho, Verratti e Alex Teixeira. É o time do Carille. Eu também não tem muitas opções, o Vasco não tem muito, assim, para ficar em dúvida, vai fulano, mas não tem, o time titular é esse. O Payet viajou, achava que o Payet não ia nem viajar, por causa que ele jogou 90 minutos, né, jogou até mais, que teve os acréscimos no jogo agora contra o Maricá, mas ele viajou, falou que está bem, está tranquilo, então ele vai ficar no banco. Talvez, se o Coutinho cansando, ele joga. Hoje a esperança é que o Coutinho jogue os 90 minutos. Vamos ver se o Coutinho já está preparado para jogar os 90 minutos. Olha que eu falei isso aqui no canal. Nós temos que esperar essa questão de preparação física para o jogo do Fluminense. Vamos dar até o Fluminense. Até o Fluminense os caras têm que começar a jogar. Pelo menos uma partida ou outra 90 minutos. Agora não pode jogar 90 minutos e ficar 3 fora para se recuperar. Não dá. Eu entendo que não tem muito prazo, né? O campeonato está muito apertado, jogando quarta, sábado, domingo, quarta, quinta, domingo, quinta, sábado, segunda. Pô, tá brabo pra caramba, cara. Cada 2 dias tem um jogo. E aí você fica difícil de recuperar o time. A gente entende isso. Os jogadores ainda estão numa pré-temporada. E falando nisso, de ajustar times, ajustar tudo, olha, a notícia aí que chamou atenção. Eu falei aqui que eu não gostei do Carille, eu achei que o Carille exagerou, deixando o Jean Davi até os 38 do segundo tempo. Falei, pô, ela começou o jogo com o Anão, já achei que tá errado, mas é o que o cara tem. Aí ele botou lá o Anão para jogar, deixou o cara até os 38 do segundo tempo. Pô, complicado isso. Você vê o Anão em campo e ele se escondeu. Teve hora que o Jean Davi se escondeu do jogo. E, na verdade, aquele jogo era o jogo da vida do Jean Davi, pô. O cara tá meio contestado no clube e tal, ele teve a oportunidade de jogar como titular e teve a oportunidade de ficar em campo até os 38 do segundo tempo. Ele tinha que ter dado a vida. Não deu. E o Carille percebeu isso. E o Carille não relacionou o Jean Davi para o jogo de hoje. A divulgação é que foi por questão técnica. O Carille não levou o Jean Davi para jogar contra o Volta Redonda por questões técnicas. Levou o Zuccarello da base, levou o menino da base, e não levou o Jean Davi por questões técnicas. Então, o treinador do Vasco entende que o Jean Davi, um jogador profissional, não tem condições técnicas de estar no elenco para disputar uma partida contra o Volta Redonda. Isso mostra o fim do Jean Davi, né? Acabou a carreira do Jean Davi no Vasco, não tem mais como, tem que ajustar um lugar para o Jean Davi logo. O que me assusta, assim, que me deixa temeroso, é que a janela do México, como a gente falou do Brian Rodrigues, fecha amanhã. E o Vasco teria que colocar o Jean Davi até amanhã em algum clube mexicano. Eu acho que não vai acontecer, não tem nenhuma especulação rolando sobre isso.
eu não vejo o Jean Davi em outros mercados, vejo ele no México, onde eu acho mais fácil ele no México. No México ele é muito bem cotado, as pessoas gostam muito dele, os clubes gostam dele, então, mas eu não acho que vai conseguir acertar uma transferência de empréstimo para o México até amanhã. Sei, só se tiver alguma coisa engatilhada que não vazou e ninguém está sabendo. Pode ser também, mas eu acho difícil. Outros mercados, principalmente sul-americano, o nego não tem grana para pagar o que o Vasco paga ao Jean Davi. Aqui no Brasil, eu acho que ninguém quer. Cara, o Vasco vai acabar morrendo com esse cara até junho, vai ficar lá empacado. Eu estou vendo, achando muito difícil a saída do Jean Davi. Diferente do Esforza, que realmente teve uma proposta do Santos, o Vasco está analisando, parece que o Vasco vai aceitar. Tem uma discussão aí de detalhes. O Vasco quer que vá com a obrigação de compra, o Santos já não quer muita obrigação de compra, né? O Vasco quer que ele saia com a obrigação de compra de 6,5 milhões de dólares. O Santos não está muito feliz com essa possibilidade. O Santos está querendo que ele venha para o empréstimo de 1 ano, mas sem a opção de compra. O Vasco aceita o empréstimo sem opção de compra, mas diz, olha, então você tem que dar uma grana nesse empréstimo. O empréstimo de graça tem que ir com uma obrigação de compra. Eu acho que é obrigação de compra. O Santos quer tirar a obrigação de compra, que é só preço do passe fixado. E o Vasco, olha, não. Para botar só preço do passe fixado te dá a preferência, você tem que botar um pichulé aqui. Botar $200 mil, $300 mil aí, ou os $500 mil. Vai chegar 6,5 milhões. Você entra com esses meio milhões, você já entra logo agora e a gente abate lá. Você me paga só 6 milhões. E aí o Santos não tem dinheiro para nada, mas está trazendo Neymar, está trazendo um monte de gente, mas não tem grana. E não quer também. Então, esse é um impasse. Mas o Esforza não deve continuar no Vasco. É bem provável que ele vá realmente. O Santos está muito adiantado nessa negociação. Eu, particularmente, estou torcendo para que isso aconteça. Eu acho que o Esforza não tem. É nem uma questão de ser pereba. Eu acho que ele está naquele grupo dos perebas que eu elegi aqui. Mas eu não acho nem que é por questão de ser pereba. É porque ele é um garoto jovem, ele precisa dar continuidade na carreira dele. E ele não tem condições de jogar no Vasco. Ele não vai ter espaço nesse elenco do Vasco. No elenco que você tem de volante, Jair, Tietê, Paulinho, Hugo Moura, Cocão, ele não joga. Ainda tem o menino Euler da base aparecendo, ainda tem o Lucas Eduardo lá brigando. É muita gente para o Esforza, não tem espaço para o Esforza. Realmente eu acho que o Vasco tem que se desfazer do Esforza. É isso, foram todas as notícias que surgiram no Vasco na sexta-feira. Hoje, reforçando, nós temos um live ainda de pré-jogo às 3h15 da tarde aqui no canal. Vamos falar da escalação, vamos falar do Vasco, né? Então é isso. Queria falar isso para vocês, falar sobre essas novidades todas, do Brian Rodrigues e tudo. Pedir novamente que você deixe seu like, pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se torne membro do canal, vai lá, clica no botão Seja Membro, se torne membro. E, cara, e vamos falar sempre de Vasco aqui, vamos estar sempre juntos falando de Vasco, trazendo as novidades do Vasco para você. Tá falado? Fique com Deus. Até logo mais no pré-jogo. Tchau.